último capítulo, aproveitar que hoje é o último capítulo, a gente pode cada um Davi comentar um pensou pouquinho, assim: quem quiser, né? Comentar como é que foi o capítulo. um dia Foi um capítulo Saul tão vai me rico, matar. um livro assim, né? A melhor coisa que eu Poderoso. posso fazer Mas vou só é fugir para a aqui, terra depois dos a gente já- filisteus. Alguém vai dar continuidade? Aí Saul Chegamos no deixará último de me capítulo, procurar né? em 31 toda a terra capítulos. de Israel. E a gente viu E aqui assim então eu ficarei falando sobre a livre de derrota de perigo. Israel, né? Derrota de Israel e a morte de Saul, que a gente viu aqui do capítulo, do versículo Então 1 Davi até e os seus 600 homens até o foram 6. Até o imediatamente 7, para na onde estava verdade. Aquis, Depois, a partir filho do de 8, Maoque, ali a gente vê o governador de sepultamento, é um Gate. capítulo curtinho, né? E a gente vê aqui que todo o exército de Israel, ele foi derrotado. E Davi e os completamente seus homens derrotado. ficaram A gente morando vê ali também em os Gate com filhos as de suas Saul famílias. sendo mortos, né? Estavam Então, com logo aqui Davi no as suas versículo duas 2, mulheres, ele já Ainoã fala que de os Israel filhos, e Abigail, a viúva Saul de e seus Nabal filhos, de Carmelo. Jonatas, Quando Saul Abinadab, soube que Davi tinha fugido para Gate, isso fala de Jonatas deixou de aqui procurar. também, enfim, que todos são mortos. Então a gente vê que é um capítulo bem Davi assim, disse pesado, a né? Aquis: Bem trágico, né? se Bem, você apesar de é que meu amigo, Saul já havia me dito lá dê uma desde o cidade começo pequena de para que não seria eu nada morar bom nela. o fim, né? Mas Não é assim, preciso é que bem eu fique trágico. morando com você E na aí a gente capital. vê que Saul depois Então ele se Aquis mata. deu a Então nós Davi a vemos Saul cidade se de matando Ziclague. ali para ele Por evitar de isso, ser até hoje, capturado. Ziclague E os pertence aos filisteus, reis eles de Judá. assumem o controle da Davi morou região. 1 ano e 4 E vimos meses que na terra mas dos os homens filisteus. de Abes Gileade, isso, né? Abes Gileade, que é a Davi e os cidade de seus Saul, homens salvou costumavam atacar os no início jesuritas, de os seu reinado gizitas e e os bravamente amalequitas que livraram viviam os naquela corpos de região há Saul muito e tempo. de seus filhos de Atacavam a da terra deles desonra, desde que na Sur época era até muito o forte Egito. essa questão, né, da Matavam desonra. todos Tanto que os você vê que homens ele e fala assim, eu mulheres prefiro e pede tomavam lá as para uma ovelhas, o pessoa gado, que os ele jumentos, mate, os né, camelos para que e ele não também as fosse então roupas. capturado pelos Aí inimigos. Davi voltava para Gade Então, e assim, um Aquis lhe capítulo forte, perguntava: um livro assim que para Quem mim foi foi um que você livro tão atacou assim hoje? maravilhoso de fazer a leitura. E Davi E respondia agora, que assim, tinha atacado o sul de queria saber se Judá, de qual a ou a leitura tribo do de próximo, mas eu creio que o ideal Jeramiel, é a gente ler ou a segundo terra Samuel dos mesmo, né? queneus. Até porque eu tava vendo Davi que matava todos, homens e mulheres, para que Bíblia no ninguém original, voltasse a Gade esse e livro ele não é contasse o que dividido ele dessa e os forma. seus homens E pra faziam. gente que ele é dessa forma, Davi mas quando fez você pega isso no todo o original, tempo em ele que é uma morou entre os atividade. filisteus. E aqui pra gente, né, Aquis foi feito dessa confiava forma. em Quantas Davi coisas, né, e que foram dizia: assim, Ele modificadas. é muito e odiado esse é um pelo livro seu que você próprio pensar. povo, Então eu creio que é melhor a os israelitas. Samuel mesmo, né? Que aí já Por vai isso, focar mais na história de trabalhará Davi, para a vai ser, minha com vida certeza, inteira. uma leitura muito rica. E, gente, vocês querem comentar? Não sei se você quer. Vocês querem comentar aqui? Então bora lá. Esse capítulo é um capítulo um pouco polêmico, porque aqui fala assim que Saul, ele se jogou, né, na espada dele. E logo mais à frente nós vamos ver, só dando um spoiler, em 2 Samuel, no capítulo 1, conta a história, né, do rapaz que chegou a Davi para contar a história. E ele contando a história lá, Davi pergunta para ele: como é que você sabe que Saul morreu, né? E ele Primeiro disse assim: livro de Samuel, eu capítulo estava por acaso no monte 28. Gilboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros tentavam alcançá-lo. Nisso ele olhou para trás, no caso Algum Saul, tempo depois, os viu-me e me filisteus chamou e reuniram disse: as suas aqui tropas estou. para lutar Então contra ele me Israel. perguntou: Então Aquis quem és disse a tu? Davi: Eu lhe respondi: sou a Malequita. Fique sabendo Então que você ele e me seus homens vão disse: lutar ao vem meu cá, mata-me. Estou Claro cheio que de sim. câimbras, mas Estou continuo aqui vivo. para ajudar. Então quer dizer, Você Saul, vai ver o que depois eu de sou ter se capaz jogado de em cima fazer. da espada, ele Está ainda bem. estava vivo, né? Estava com Você muita vai ser cãibra. meu guarda E pediu pessoal ao por moço que toda a então vida. tirasse a vida dele. E o moço contou então para Davi que ele foi até ele e Samuel então o havia matou, morrido, porque sabia e que ele não todos os sobreviveria. israelitas E aí depois, haviam mais pra chorado frente, a morte Davi vai dele. falar para ele: como E que o você não haviam temeu sepultado estender a na mão para cidade matar de um ungido Ramá, do Senhor, onde né? tinha E nascido. ali Davi com certeza Saul executou esse tinha rapaz. E aí expulsado vamos ter de Israel mais todos continuações os médiums dessa e história, adivinhos. né? De Os detalhes a soldados respeito do filisteus que se aconteceu. reuniram Mas é e muito acamparam interessante perto da linkar cidade de esses Sumém. dois capítulos. Por quê? Saul Porque reuniu os aqui, no caso, ele israelitas começou, e né, acampou o no Monte processo Gilboa. de morte. E lá na frente vamos entender que, na verdade, foi o rapaz que tirou a vida dele. Saul
viu Então, o exército dos pra filisteus. mim, assim, é bem Ficou interessante linkar apavorado. esses dois capítulos. Perguntou a Só Deus, pra colocar Senhor, isso. o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem Flá, por um quer grito, comentar? nem através dos profetas. Eu Então Saul ordenou aos seus tô vendo oficiais: aqui, Procure uma mulher como que você seja falou, médium. né, teve a derrota Eu irei do- consultá-la. E por que aconteceu essa derrota? Bem, Porque eles, né, a Endor. liderança se afastou de Deus. há uma médium. Então isso aí mostra, né, que o fracasso Então da Saul liderança se disfarçou, acontece vestindo quando roupas se diferentes. distancia de Deus. E Eles quando estavam mais escureceu, sob a proteção foi de com Deus. 2 dos seus Eles homens estavam falar mais com a ouvindo tal voz mulher. de Deus. Então, isso aí é muito importante pra eles saber que eles estavam numa batalha, Consulte né, para mim os praticamente espíritos ali perdida, e me né? diga o que vai acontecer. E ali eles Eu qualquer decisão vou que dizer o eles nome de um tomassem, homem com certeza e você vai mandar subir o espírito dele. E a gente vê aqui que Saul, Com ele- certeza você sabe o que o rei Saul ele começou fez. essa guerra e essa Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. sem ouvir Deus. Então Que por que é antes que ele você está tinha, né, tentando me pegar numa Tinha aí armadilha? Samuel, né, que falava, Para que eu seja morta? ele tinha Aí contato Saul com Deus, jurou né? em nome E de agora ele Deus, estava o totalmente Senhor. ali, indo nas escuras, Pelo né, Senhor, sem o direção. Deus vivo, Apesar dele ter sido eu prometo que escolhido, você apesar não dele ter será sido castigada ungido por por fazer Deus, isso. né? Mas a desobediência dele. Quem é a que você quer que eu desobediência faça dele, subir? a desobediência dele, Samuel. abriu um caminho ali Quando a mulher viu para essa Samuel, consequência, né, da queda, né? Da morte, né? Por que o Senhor me enganou? abandono ali. Esse capítulo O aqui, Senhor e o ele rei fala não apenas de Saul. morte, mas ele também ele Não, fala não sobre tenha honra, medo. né? O que é que você está vendo? Como os erros de um grande líder, né, pode impactar em toda a Estou vendo um espírito Então, é mais subindo isso, né, da pra gente terra. entender Como é que o jeito Deus, dele? ele É um permitiu velho. que está Saul subindo. terminasse ali sua vida de uma forma Ele está trágica, todo enrolado numa para que capa. o exemplo dele, né, assim, um exemplo Aí de Saul desobediência que ele teve, entendeu que era como ele pode Samuel, levantar ajoelhou-se um rei, e encostou o como rosto pode no abater, chão né? em sinal de Aí respeito. você falou que Então Samuel disse a Saul: Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez na voltar? direção ali do reinado novamente. É que Porque o estou líder numa grande lá dificuldade. está seguindo a vontade de Deus. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me Deus, abandonou. né, um líder que Ele não me responde mais. Nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que fala devo muito fazer. sobre Por que é que decisões, você né? me As chamou? decisões que a gente toma Agora hoje, que o Senhor Deus o abandonou as decisões que a gente e toma se hoje tornou pode seu moldar o inimigo. nosso futuro. Então, nós vemos O que essa Senhor tragédia fez que com aconteceu você aí na vida o de que Saul ele, por meio de foi mim, tudo consequência, prometeu que ia né, fazer. dos atos dele. Ele tirou o reino de você e o deu a outra o preço, pessoa, foi o preço isto da é, desobediência. a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles Fala tinham. que o É escudeiro por dele se isso que o recusa Senhor está fazendo isso e com ambos você se suicidam. agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos Aqui nesse capítulo filisteus. fala de suicídio. Amanhã, Eu não li o primeiro você e capítulo, os seus filhos vão estar junto comigo. praticamente. E o Senhor O escudeiro também vai entregar o exército de Israel aos depois se suicidou filisteus. também. Então nós vemos aqui No que mesmo são instante, muitas perdas Saul nessa caiu no chão, batalha aqui. de comprido, Saul, os filhos dele, apavorado os com o soldados, que Samuel né, tinha dito. todos Ele estava fraco, porque não tinha comido os israelitas ali nada abandonaram todo aquele suas dia cidades, e né? toda aquela Os noite. filisteus ocuparam. A mulher Os chegou filisteus ali perto saquearam dele tudo, né? Saquearam os mortos, encontraram Saul. e, vendo que ele estava apavorado, disse: Os corpos ali também Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, Aí nós vemos aqui Por a favor, glória de Deus versus faça o que a estou humilhação pedindo. humana, né? deixe que eu lhe traga um pouco de comida.
Como alguma coisa para ficar E a gente vê forte aqui também e que poder os valentes, viajar. né? Os valentes de Saul Jabes Gileade recusou resgataram os corpos e de disse Saul que não ia comer nada. e enterraram os Mas mortos. os seus oficiais também Enterraram insistiram seus ossos para que comesse. e jejuaram. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Que foi uma morte bem trágica, essa morte de Saul. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava Esse sendo capítulo aqui engordado. traz bastante Pegou também um umas pouco de lições farinha de trigo, amassou profundas ali sobre a e assou consequência com alguns de pães sem viver longe da fermento. vontade de Deus. Aí colocou a comida diante de Saul As e dos escolhas seus que oficiais. determinam nosso destino. E eles comeram. E naquela mesma noite foram isso, né? embora. O impacto ali das decisões, das más decisões, né? Essa morte de Saul não afetou apenas ele, mas ele afetou todos, né? Afetou os filhos dele, afetou o exército. Essa derrota aí foi a derrota e a humilhação, né, do povo. Nós vemos aqui primeiro Mateus 5:13. Primeiro livro de Samuel, Mateus 5, capítulo 29. são salvos. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Eles reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da Cristão, as nossas escolhas, ela não afeta apenas a nós, né? Elas também afetam pessoas, famílias, ministério, né? E testemunho diante dos outros. Então, nós somos o quê? Nós somos uma nuvem de testemunho, né? Nós somos visto por uma nuvem de testemunhas. E Jesus, ele nos chama para sermos sal, para sermos luz. Nós devemos influenciar positivamente, né, as pessoas ao nosso redor. E a gente vê aqui que Saul, ele tem um impacto ali sobre todos, né? Ele negligenciou ali as responsabilidades de seguir a Deus. E isso aí nós vemos que trouxe uma consequência ali devastadora, né? E aqui no último capítulo aí, falando nos últimos versículos, fala ali que os filisteus expõem o corpo de Saul e de seus filhos como troféu de guerra. E os homens, né? Mas os homens valentes de Jabes de Gileade resgataram os corpos e os enterraram com honra. Então a falta de honra ali no fim da vida de Saul, né? O fim de Saul reflete ali a queda de alguém que abandonou os caminhos de Deus, né? Então, assim, as atitudes desses homens de Jabes de Gileade ali mostra que eles ainda tiveram dignidade e respeito ali, né? Mesmo em meio àquela tragédia ali, eles ainda honraram ali, né? Honraram ali os corpos, né? De Saul, dos soldados, dos filhos dele, né? Então eles tiveram honra, restauraram ali a honra deles, né? Eles demonstraram ali compaixão. E é o que Jesus nos ensina, né? A tratar os outros com amor, com dignidade, mesmo quando eles erram, né? Então eles fizeram isso. Eles demonstraram compaixão ali por Saul e pelos seus filhos, mesmo quando eles viram que eles erraram, que eles estavam errados, que eles não obedeceram a Deus, que eles estavam distantes de Deus. Mas eles ali conseguiram ali restaurar a honra de Saul. Então esse capítulo aqui, né, nos alerta aqui para as consequências, né, de viver fora da vontade de Deus. E nos ensina ali que esse livro todo nos falou sobre obediência, né, sobre confiar em Deus. E Saul, ele
ele tinha todo o potencial de cumprir o que Deus, né, o propósito de Deus na vida dele, mas ele realmente escolheu, né, escolhas que não foram da vontade de Deus. Então a gente tem que realmente refletir, né, quais são as escolhas que nós temos feito na nossa caminhada com Deus, né? Será que a gente está vivendo de forma a terminar bem a nossa carreira na fé, né? Nós temos uma carreira, né? Nós temos uma vida aí toda pela frente. Será que nós estamos vivendo de forma a terminar essa carreira bem? Porque Saul, ele não lembrou disso, né? Na verdade, ele estava ali, só queria poder, só queria ter o poder ali, né? Do reinado, mas ele não estava ali muito consciente das escolhas, né, que ele estava tomando e de como ele estava desagradando a Deus, né? Então é isso, gente. Se alguém quiser comentar, eu tenho só um versículozinho aqui para gente, que é Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Deixa eu só confirmar aqui. Apocalipse 2:10 que fala aqui, ó. Seja, só a segunda parte aqui. Seja fiel até a morte e eu darei a você a coroa da vida. Vou ler todo. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Aí essa segunda parte aqui que eu queria ler. Seja fiel até a morte e eu darei a vocês a coroa da vida. Então aqui nós vemos que Saul, ele não foi fiel até a morte, né? Então nós que possamos nós buscar sempre a vontade de Deus em todas as coisas, né? Perseverar até o fim da nossa vida e que nossa vida seja de glorificação ao Senhor, né? Saul, infelizmente, ele não foi fiel até a morte, né? E aí ele realmente fez escolhas erradas, né? Não cumpriu o propósito de Deus. E mesmo assim fez história, né? Que ele... Pode falar. Amém, verdade. Que nós venhamos fazer o contrário, né, do que ele fez, nos apegarmos ao Senhor, sermos fiéis, né, como Davi, que nós venhamos fazer o contrário do que ele fez. Esse livro de Samuel foi um livro bastante rico, onde nós aprendemos muitas coisas, né? O livro se iniciou com a história de Eucana, com Ana, o milagre, né, que ela alcançou no Senhor, de poder ter um filho, que foi Samuel. Depois vem e fala a respeito do ministério todo de Samuel, como ele foi um juiz justo, né, diante do Senhor. Depois fala a respeito dos filhos dele, que eles não foram tão justos assim, e que eles não continuaram, né, o que o Senhor tinha dito, a morte de Eli, todo aquele processo de tudo que aconteceu, com o Senhor cumprindo o que ele já havia falado, né, porque os filhos dele não estavam fazendo o que era correto, e aí eles vieram a óbito, e ali também a nora dele. Depois fala a respeito da unção de Davi, né? Esse livro aqui na minha Bíblia já se inicia com um versículo-chave que fala assim, que é o 1 Samuel 16:13, que fala que Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Senhor se apoderou de Davi. E é muito interessante, né? Todo esse processo. Neste livro eu vi muitas características excelentes de Davi também, né? Conforme foi acontecendo, todas aquelas coisas, todos os acontecimentos. Fala a respeito de que o Senhor,
nosso Deus, ele foi muito fiel. E por várias vezes Davi consultou ao Senhor o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. E o Senhor ali foi respondendo, né, com ações. E uma das características de Davi, aqui neste livro que foi dito, foi que ele era fiel, companheiro, que ele foi muito obediente ao Senhor, né? Que ele foi imparcial, que Davi, ele tinha várias características aqui, que foram bem nítidas, e ficou bem claro pra gente. E que muitas vezes, quando nós estamos passando por um processo difícil, nós precisamos fazer ajustes, né? Nós sempre precisamos fazer o correto e precisamos nos ajustar no meio do caminho, se nós temos algum problema, que nós precisamos ter o olhar fixo em Deus, como Davi tinha, que nós sempre precisamos agradecer ao Senhor, como ele sempre agradecia também. E muitas coisas aqui, muitos os detalhes, né, foram ditos. Também que Davi ficou muito famoso, né? Nós vemos ali aquele cântico das mulheres com relação a ele, que Saul tinha derrotado milhares, mas Davi dezenas de milhares, ele ficou famoso. E perceba que mesmo com essa fama, isso não subiu a cabeça dele, né? Ele procurou ter também a humildade no seu coração. Ser um homem, ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. Então percebe que mesmo com essa fama toda que ele foi adquirindo ao longo do tempo, com todas as vitórias que ele foi tendo, essa fama não subiu a cabeça dele. E percebemos também, por várias vezes nós vimos a lealdade da amizade dele com Jonathan, a lealdade da amizade dele com o que ele tinha no coração com relação a essa amizade. Lá na frente, mais para frente, nós vamos ver que ele cumpriu, né, na vida de Mefibosete, e que Davi também, ele temeu muito ao Senhor, porque por diversas vezes Saul foi entregue nas mãos dele para acabar com a vida dele, porque Saul o perseguiu por muitas e muitas vezes, né, e foi contra a vida de Davi. Nós percebemos que mesmo ele foi dado como filho, como genro do rei, e mesmo sendo parente dele por várias vezes, Saul intentou contra a vida de Davi. E nós percebemos que por várias vezes ele disse que não iria intentar contra a vida do ungido do Senhor. Percebe que até no próximo livro, nós vamos ver, né, quando aquele moço amalequita que tirou a vida de Saul, ele foi dar a notícia para ele perguntou ainda, como que você não temeu estender a mão contra o ungido do Senhor? Então percebe que isso era muito forte no coração de Davi, e que nós precisamos também entender que nossa liderança foi colocada pelo Senhor, né? E que nós não devemos ir contra a nossa liderança, mesmo se a nossa liderança estiver errada, nós não devemos ir contra de maneira alguma. Por quê? Porque eles são ungidos do Senhor, né? Nós podemos sim chamar, conversar, muitas vezes admoestar, falar que eles estão errados, como Davi mesmo fez desta maneira. Mas Davi confiou no Senhor e ele não tocou, né, no ungido do Senhor. E nós precisamos entender que aqui depois teve a morte de Saul, foi dito que ele era um grande homem de Deus, né? E ele foi um instrumento de Deus para levar Israel a outro nível, a outro patamar, né? E nós vemos que como a nação de Israel se tornou uma excelente nação. E tudo isso nós vemos que veio de quem? Primeiro de Samuel, de Davi. Então, para eles se tornarem a nação maravilhosa e poderosa que eles são hoje, veio desses homens que muitas vezes abdicaram de situações e de circunstâncias que eles poderiam praticar a justiça, mas, no entanto, eles deixaram a justiça para o Senhor, né? E nós precisamos entender que o Senhor é aquele quem faz. O Senhor é o Deus provedor.
Quantos e quantos testemunhos nós tivemos na leitura deste livro? Conforme formos lendo este livro, conforme for passando este tempo de leitura deste livro, nós tivemos muitos testemunhos. Eu acredito que não somente eu, mas vocês também tiveram vários testemunhos do Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus é um Deus que faz. Ele fez ontem, ele fará hoje e amanhã, porque nosso Deus, ele é o que era, é e há de vir. E nós ainda vamos ver muitos milagres do Senhor, muitas coisas que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. E eu notei mais uma característica de Davi, em específico no capítulo 26, que ele foi muito precavido. Ele foi precavido, ele foi muito atento quando o filho, o servo lá, na verdade, ele enviou um servo para levar os objetos até Saul nessa circunstância. E hoje, o Senhor me trouxe esses dois atributos, né, essas duas características de Davi, que eu não tinha percebido. Ele foi muito atento e muito precavido em ter enviado o servo no lugar dele e não ter ido. Mesmo Saul chamando ele de filho, reconhecendo tudo aquilo que tinha acontecido. Então nós vimos também vários capítulos polêmicos, né, neste livro de 1 Samuel, e eu creio que, assim como eu aprendi várias coisas hoje mesmo, né, o Senhor me fez verificar essas duas características positivas da vida de Davi, que era ele sendo atento e precavido, que muitas outras nós podemos entender e aprender, basta que nós venhamos dar o nosso coração, deixar o nosso coração estar diante de Deus, ler a palavra, prestar atenção, fazer anotações, né? E que nós não venhamos ser precipitados, como foi Saul em várias situações, mas que nós venhamos nos demorar a nos irritar, como várias vezes Davi fez. E aqui eu fiz essa anotação de Provérbios 14, 29, que é: quem demora a irritar-se é grande em entendimento, só que o precipitado exalta a loucura. Por várias vezes neste livro nós vimos, né, Saul fazendo o papel de louco. Não era só um papel, ele estava sendo realmente, porque Davi foi requisitado para ir ali tocar e aqueles espíritos maus, aquela coisa que estava em Saul, saísse, né? Aquela loucura dele saiu. Nós vimos também aqui que Davi fez o papel de louco, quando numa cidade ele entrou e tinha várias pessoas ali loucas, ele também se fez assim, em situações que ele não havia consultado ao Senhor, ou em situações que ele estava em medo, em fuga. Então é um livro de bastante ação, é um livro que teve muita ação, mas também nós aprendemos muitas coisas, muitas características aqui, de como nós devemos honrar pessoas, de como nós devemos realmente consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor. Foi dito muitas vezes neste livro que nós precisamos, sim, perguntar ao Senhor, orar ao Senhor, até para comprar um sapato, orar ao Senhor se nós devemos fazer um negócio ou não, perguntar ao Senhor se nós devemos ir até um local, se aquela batalha é nossa ou não é. E nós devemos, antes de tudo, antes de perguntar todas as coisas e saber, nós precisamos ter no nosso coração que nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Obedecer ao que Ele fala, porque muitas vezes o Senhor fala conosco, nos dá o direcionamento, e nós, como filhos desobedientes, vamos para outro lado. Com certeza, o Senhor, como é um Pai amoroso, Ele vai dar um jeito nessa situação, nós vimos neste livro várias vezes que o Senhor fez isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor quer para nós o bom, o agradável, o perfeito. Ele quer que nós venhamos nos tornar o que Ele já enxerga, a perfeição. E por isso Ele quer nos levar, nos caminhar para este local, e Ele quer que nós venhamos chegar no local onde Ele quer, onde Ele vê nós como perfeitos, com o menos possível de avarias, com o menos possível de cicatrizes. Eu creio que o Senhor quer assim. Mas nós, como muitas vezes somos rebeldes, como somos desobedientes, nós temos as cicatrizes. Com certeza essas cicatrizes vão nos lembrar de situações que nós passamos, vamos ter história para contar.
com certeza, passando pelo deserto, a nossa vitória vai ser mais saborosa, mas que nós venhamos obedecer mais o Senhor, para que, com certeza, nós venhamos chegar lá no fim e sermos encontrados aptos, né, para entrar no descanso do Pai. E que isso fique gravado, né, na nossa memória. Se alguma das irmãs tem mais algo a acrescentar, este é o momento. Eu queria só compartilhar aqui uma reflexão minha, que estou aqui pensando, né, nesse capítulo, que a gente viu, assim, que a o preço desastroso aí da desobediência do rei Saul, né, e aí eu estava pensando aqui, que como na nossa vida sempre há um preço a ser pago, em tudo, tanto se a gente resolver ser obediente, há um preço a ser pago, se a gente for desobediente, também há um preço. E com certeza o preço da desobediência vai ser pior, porque a gente viu aí que foi bem catastrófico o fim, né? E aí, assim, esse livro foi um livro que realmente foram muitos aprendizados. E eu vi que em alguns personagens aqui, a gente viu muito a questão de um posicionamento, né? Então, por exemplo, a gente viu Ana lá no começo, eu estava voltando os capítulos para relembrar um pouco do que a gente viu aqui, mas a gente viu que Ana, que a mãe de Samuel, ela pagou um preço em se posicionar. Samuel, ele foi um homem que foi consagrado com o voto de Nazireu, e a gente viu que no fim da vida dele, quando houve ali um momento em que ele questiona o povo, se alguém tinha algo contra, a gente vê que, né, todo mundo amava ali Samuel, que ele foi uma pessoa assim, foi um profeta incrível, um grande profeta do Senhor, mas houve um preço também a ser pago na vida dele. Ele, muito jovem, ficou com o profeta Eli, muito jovem ele foi treinado, ele como um garoto consagrado com voto de Nazireu, ele tinha uma série de restrições, não pode cortar o cabelo, não pode tocar em cadáver, não pode bebida, né, algumas bebidas fermentadas, então há um preço a ser pago, para você viver uma vida de obediência. A gente vê na vida de Davi que houve um preço muito grande para ele viver sobre princípios, né? A gente viu aqui, a gente teve a oportunidade de ver ao longo dessas perseguições de Saul com Davi, o tanto que ele seguiu o princípio da honra, por diversas vezes Saul tentando matá-lo, e ele nunca ali atacando Saul, né? Ele sempre ali seguindo o princípio da honra. E a reflexão assim que me vem forte existe um preço a ser pago. E qual é o preço que a gente vai pagar? Porque tudo vai ter um preço. Mas qual é o preço? Com certeza, a gente ser obediente ao Senhor não é fácil, mas vai ser a melhor opção, vai ser a melhor escolha, né? Porque quando a gente está vivendo realmente numa vida, nos santificando, quando a gente realmente está em sintonia com o Senhor, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso, né? Fala em Isaías, os planos dele são maiores, melhores que o nosso. Mas também quando a gente vive numa desobediência é terrível, né? Porque a gente viu aqui, a gente teve a oportunidade de ver o começo da vida de Samuel, que a gente viu ali que o começo, né, foi tudo fluindo bem, a gente viu ali que ele era um homem alto, lindo, ele veio muito de encontro ao que o povo pedia, porque o povo queria um rei, né? A gente viu nesse livro a transição de juízes, onde eles viviam ali uma teocracia, né? Vimos a transição para uma monarquia, sendo que, na verdade, o povo porque nos povos vizinhos era assim, então eles queriam ser igual, né? E a gente viu Deus levantando Saul, que era um rei que tinha as características que o povo queria. Ele era um boa pinta, né? Ele era aquele cara que era bem assim a aparência do que o povo queria, já diferente de Davi, que Davi foi um homem que o Senhor escolheu, que ele falou, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. E a gente viu o começo da vida de Saul, né? Tudo assim, aparentemente bem, mas a gente viu ele se perdendo, então a gente viu que ele foi se perdendo, ele foi desobedecendo, e até que o Espírito do Senhor saiu dele, a gente viu ele um cara louco, perturbado, depois mais para frente, né? Então, há um preço a ser pago quando você decide ser desobediente, e a gente viu o cara ali atormentado, vivendo um fim da vida trágico,
completamente parecia um bipolar, né, que a gente via aquela loucura, uma hora ele, Davi, meu filho, me perdoa e tal, você realmente será o próximo rei e tal, e daqui a pouco, um pouco tempo depois, ele já estava louco, querendo matar Davi. Então a gente viu que o preço da desobediência é terrível, o fim da vida dele foi terrível, foi muito triste, né? A gente viu depois, lá no fim, ele consultando o médium, e aí a gente vê que ele já teve, lá no capítulo 28, ele já sabia que o fim dele ia ser catastrófico, porque lá no 28, 19, falava que Samuel, né, ele invoca ali Samuel, ele fala que o Senhor entregará também Israel com você na mão dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo, e o Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Então ele já sabia que ia ter ser trágico. Acho que quando ele falou assim, olha, já deixa eu jogar nessa lança aqui, porque eu já sei que meu fim não vai ter jeito. Então, né, até como uma forma de orgulho, não vou me entregar para esse povo, já deixa eu me matar logo. Mas o que eu queria dizer? Que assim, a gente vê que a desobediência, há um preço a ser pago, tanto uma vida de obediência, como uma vida de desobediência. O que a gente vai escolher? E a gente vê que quando a gente vai para o lado, pagar o preço pela vida de desobediência, muitas vezes as consequências não é só na nossa vida, mas as consequências ela atinge, às vezes, os nossos familiares, os nossos parentes, a nossa geração. A gente vê aqui que a desobediência de Saul impactou ali um povo, né, porque eles foram para a guerra e o Senhor os entregou aos filisteus, realmente até por conta de toda essa desobediência ali dele. E em contrapartida, a gente está vendo que os 600 que estavam com Davi, né, porque Davi fugiu, a gente viu ao longo da história aqui, que Davi fugiu porque Saul estava perseguindo ele, e aí aquele povo, que era o povo, os rejeitados, os que eram os ruinzinhos, aquele povo se juntou a Davi. Então você vê que mesmo Davi estando com os rejeitadinhos, com aqueles meia boca lá que pareciam que eram os meia boca que ninguém queria, mesmo ele estando com uma equipe assim, entre aspas, ali defasada e pequeno, né, porque eles estavam ali, começou com um exército ali 400, depois estavam com 600 homens, mas estando com um exército pequeno, eles estando debaixo da liderança de um homem que era obediente, que tinha um coração segundo, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que, claro que falhou, claro que errou também, assim como nós erramos, mas que ele tinha, assim, era muito rápido em se arrepender. A gente viu que aqueles poucos que estavam com Davi, eles iam para a batalha e ganhavam, né? A gente viu nos capítulos, nos finais aqui, acho que no 29, que ele pergunta ao Senhor se ele deveria ir lá resgatar, foi no 29, não, no 30, né? Ziclac foi saqueada pelos amalequitas, e aí Davi pergunta ao Senhor, né? E aí, a gente deve ir lá, ir atrás deles ou não? E a gente vê que ele perguntou ao Senhor, o Senhor falou, vai. E o fato dele estar com o Senhor, e ele estar agindo em obediência ao Senhor, por mais que ele tivesse talvez um exército menor ali do que o dos amalequitas, aqui acho que não deixou muito claro se era menor ou não, mas assim, o Senhor deu a estratégia, ele conseguiu ir até lá, conseguiu resgatar todo o povo que os amalequitas haviam levado, eles conseguiram trazer todos os despojos de volta, o que eles haviam saqueado. Então, assim, realmente esse é um livro que acho que fica muito forte essa mensagem. Qual é o preço que você vai pagar? Porque o preço que você vai pagar, ele não vai impactar só a sua vida, mas ele vai impactar um monte de gente, talvez uma geração, né? Vai ser uma vida que você vai causar um estrago para a geração, ou você vai ser bênção? Porque a gente viu que Davi, ele teve a oportunidade de ser bênção para o povo. Inclusive, né, a gente viu nesse capítulo aqui, por exemplo, no 30, lá, de Ziclac, ele, em obediência, trouxe tudo de volta, e aí depois ele estava prestes a acontecer um desentendimento ali, porque o povo, só quem foi, uma parte do exército foi lá para a batalha, a outra parte não, né? Então, a parte do exército que foi lá para batalhar, eles queriam só eles ficarem com os despojos, afinal, a gente que foi lá, os outros ficaram aqui, porque não estavam cansados e tal, e eles não queriam fazer a divisão, e Davi, ele foi lá com sabedoria, e falou, não, a gente vai dividir, o Senhor que nos deu a vitória dessa batalha, vai ser tudo dividido, e até fala que depois que isso seguiu como uma regra, né,
depois todos procediam dessa forma com relação à divisão das coisas. Então a gente vê que o Senhor também ao longo da jornada, quando a gente paga o preço da obediência, ele vai nos capacitar, ele vai nos dar sabedoria nos momentos difíceis, no momento desafiador, né? A diferente do Samuel, que por exemplo, no momento ali que ele se viu no momento de pressão, no momento desafiador, quando a gente volta lá no comecinho, que eles estavam lá também na batalha contra os filisteus, e Samuel ficou com medo, viu que o povo estava começando a ficar com medo e todo mundo fugir. O que Samuel fez? Pegou lá e fez um holocausto. Só que Samuel não podia fazer isso. Samuel não, desculpa, Saul. Saul não podia, porque Saul não era sacerdote. A gente sabe que só os sacerdotes que podiam. Então, você vê que naquela fase, o Espírito de Deus já não estava mais em Saul. O Espírito de Deus já estava com Davi, porque Samuel já havia ungido Davi. Então você vê que quando a gente decide ir pela desobediência, há um preço a ser pago. Inclusive, Saul, ele nos momentos de pressão, no momento de dificuldade, ele não tinha nem sabedoria no agir. Então ele ia agindo pelo impulso, né? Porque a gente viu que ele foi lá, fez um holocausto, ele não poderia fazer. Quando Samuel chega, ele falou, o que você está fazendo, Saul? Você está louco, você não pode fazer isso. E aí a gente vê que a partir dali, já começa ali acho que foi, pelo que me recordo agora, foi acho que o primeiro ali, desobediência forte ali de Saul, e a partir daquele momento a gente vai vendo assim, uma desobediência pior que a outra, né? Porque aí você vai vendo que cada vez que a gente vai vivendo uma vida de desobediência, a gente está vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. E quando a gente leva uma vida que desagrada ao Espírito Santo de Deus, a presença dele se afasta. E se a presença do Espírito Santo de Deus se afasta, a gente vai tomando decisões erradas, a gente está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, a gente começa a realmente pagar um preço terrível. Então, queria só deixar isso aqui para a gente, né, poder trazer essa reflexão. Qual é o preço que a gente vai resolver pagar, né? É fácil? Não é fácil. Ontem a gente estava numa reunião lá no Caselato e a gente estava conversando sobre isso, que a gente vem aprendendo algumas coisas lá com o Caselato, assim, muito forte, né? E que vem muito de encontro, assim, a gente está tendo que desconstruir muita coisa que a gente aprendeu e assim, a gente levar uma vida posicionada no Senhor é uma vida que vai fazer com que a gente, muitas vezes, caminhe sozinho, né? Sozinho não, a gente está com Deus o tempo todo e num grupo pequeno de pessoas. Porque você vê que Davi, por exemplo, ele estava caminhando sempre num grupo pequeno, um exército pequeno. Mas ele estava pagando o preço de viver no princípio. Ele não se precipitou em ir lá e assumir o trono. Ele não tinha já a unção para ser rei. Ele não sabia que ele ia ser o futuro rei. Mas ele não antecipou as coisas. Ele esperou o tempo das coisas, vivendo debaixo das regras do Senhor, dos mandamentos e dos princípios. E quando a gente se posiciona em realmente ser realmente santo, separado, viver uma vida, eu entendi que eu sou um escolhido, chamado do Senhor, o preço é alto a se pagar, porque a gente vai ter que ir na contramão do mundo. E é fácil ir na contramão do mundo? Não é fácil ir na contramão do mundo. O mundo vai estar achando que comemorar a festa XYZ, é tudo bem, mas aquilo não agrada o Senhor, eu não vou fazer. E há um preço a ser pago nisso, também não é fácil, mas com certeza é muito mais maravilhoso, poderoso, a gente viver uma vida em obediência, estar com o Espírito de Deus, para a gente poder ser guiada, ter sabedoria, estar na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e mesmo que eu esteja em minoria, mesmo que eu esteja com os improváveis, que Davi estava com os improváveis ali, né? Porque tem alguma passagem, agora não sei qual aqui, não lembro, mas que fala que foi se juntando com ele os improváveis. E mesmo com os improváveis, o Senhor deu a estratégia, o Senhor capacitou. E aí, no final, a gente vai ver, no próximo livro, a gente vai ter a oportunidade de ver jamais a história de Davi, já como rei. E mesmo com os improváveis, ele chegou lá. Então, que a gente não quebre princípios, que a gente viva essa vida debaixo dos mandamentos do Senhor, que a gente, por vezes, mesmo que a gente pareça que a gente está em desvantagem, mas que se a gente estiver obediente ao Senhor, é o que importa. Se a gente estiver com o Espírito de Deus, é o que importa, porque do que adianta ter um exército gigantesco lá como Saul tinha, e tá um louco perturbado, sem paz, né, realmente tendo atitudes terríveis e ter um fim tenebroso, um fim terrível como esse, né? Enfim, era isso que eu queria compartilhar. E me estendi aqui, gente, meu Deus, desculpa.
Vocês me ouviram aqui, né? É isso. Alguém quer compartilhar, gente? Mais alguma coisa antes da gente encerrar para a oração? Vocês estão aí? Um silêncio. Sim, não, maravilhada, Ana Mariara. Maravilhoso o que você falou. Toda essa retrospectiva foi muito bom. Gente, 7h04, bora encerrar? Acho que a Silvana falou aqui. Oh, minhas lindas, eu queria agradecer por esse período tão gostoso que a gente tem vivido, né? De tanto aprendizado, de tanta oportunidade que Deus nos deu para aprendermos mais sobre nós mesmas, né? Eu falo por mim também, porque olhando para Saul, muitas vezes eu falo, Deus, por favor, não me deixa ser como Saul. Aí eu olho para Davi e falo, Deus, eu quero ser mais como Davi. Mas Davi faz algumas coisas também que eu falo assim, não, nesse ponto não. E a gente vai seguindo os exemplos, né? Que eles sejam as referências para que a gente possa direcionar o nosso dia a dia, nas nossas decisões, nossos pensamentos e ações aí, e atitudes para com as pessoas. É isso, né, Clau? Ai, gente, é maravilhoso. Como ler a palavra, ela é viva, né? E é tão maravilhosa, porque a gente vai, através dos exemplos, a gente vai se encorajando a fazer algumas coisas e vai percebendo que às vezes coisas que as pessoas fazem de errado, a gente vai ver, não, esse caminho não é o caminho, aqui já vi que vai dar errado, e a gente vai assim, se lapidando, né? É muito maravilhoso, gente. Maravilhoso. Glória a Deus pelo mais um capítulo finalizado, né? Mais um capítulo. Então vamos orar? Será que alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Senão a gente ora aqui. Então vou orar, porque já são 7h06, né? Vou orar aqui para encerrar. Pai amado, querido, graças te damos, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais um livro que concluímos. Obrigada pelos ensinamentos, quantas oportunidades tivemos aqui de aprender sobre a importância de nos posicionarmos. Podemos aprender com Ana como um posicionamento muda a história, não só a sua história, mas a história da sua família. Podemos aprender aqui com a vida de Davi, que por mais que seja desafiador, que por momentos a gente tenha que fugir, que por momentos a gente tenha que ficar quietinho, que é melhor uma vida de obediência, que realmente o Senhor possa, Pai, nos dar esse coração, que o Senhor possa nos ensinar a ter um coração obediente, que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Mas também um livro tão rico que a gente pôde ver com a vida de Saul, que o preço da desobediência é terrível e que nós não queremos. O preço de viver uma vida longe do seu espírito, uma vida de desobediência que afasta o Espírito Santo de Deus é terrível. Então nós queremos, Pai, te pedir, Pai, quando nós estivermos nos desviando, quando a gente estiver errando, se por acaso estivermos pecando, Senhor, que o teu Espírito de prontidão nos mostre, nos cause um incômodo para que a gente possa realmente se corrigir, Senhor. Nós queremos, Pai, te entregar essa semana, que seja uma semana abençoada, que o Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, vai descortinando, Senhor, da nossa mente as dúvidas que vêm surgindo, tantas coisas, né, Pai, para estudarmos, a gente está tendo acesso a tanta informação poderosa, mas realmente que o teu Espírito nos guie, nos direcione, Senhor, para estudarmos aquilo que a gente está precisando. E queremos te agradecer, Pai, por esse grupo seleto de pessoas, esse grupo poderoso que a gente está tendo a oportunidade de realmente cada dia sair dessas reuniões com a nossa fé fortalecida, cada dia mais podemos observar nas nossas vidas como a gente vem crescendo em sabedoria, vem crescendo em graça, Senhor. Realmente nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor vá nos dando novas estratégias, Senhor, estratégias novas para que mais pessoas possam ser alcançadas, que mais pessoas possam estar aqui. Eu creio que esse grupo é um grupo de treinamento, é um grupo no qual o Senhor está nos treinando, está nos lapidando, um grupo no qual o Senhor vem, nós estamos tendo a oportunidade da palavra ser introjetada em nós.
E realmente que essas manhãs, já há mais de 2 anos, já está, acho que próximo de completar 3 anos que esse grupo existe, Senhor, que o Senhor possa dar novas estratégias, Deus, e que o Senhor possa nos guiar para que realmente a gente, nos guiando em qual livro a gente tem que estudar, que o Senhor possa nos guiar em o que devemos falar. Por vezes a gente se apega, assim, a ver coisas prontas, estudos prontos, ou então ver algo que alguém já comentou. Não, Senhor, nós queremos revelar a nossa palavra, que nós queremos que salte aos nossos olhos, quando a gente lê um versículo, que aquilo salte aos nossos olhos, que a gente possa ver as entrelinhas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, um momento novo aqui nesse grupo, de sabedoria, um momento novo no qual a gente vai ter uma experiência diferente com a palavra, que o Teu Espírito nos conduza, e que a gente está lendo ali um versículo, de repente o Senhor traz ao nosso coração uma passagem, de repente o Senhor traz à nossa lembrança algo que conecta. Eu declaro em nome de Jesus uma fase nova aqui no grupo, uma fase nova, um novo nível de leitura, Senhor. Que realmente o Senhor possa nos colocar em outro nível, em um outro nível. É isso que desejamos, já te agradecemos por mais uma leitura concluída. Te agradecemos pelo dia de hoje, por esse grupo. Amém. Amém, amém e amém. Obrigada, equipe. Maravilhoso poder estudar com vocês a palavra. Eu tenho crescido muito em conhecimento no Senhor. Muito obrigada, viu? Maravilhoso, minhas queridas. Grande beijo. Bom dia. E até 3 amanhã. anos, Maiara, faz em março. Tava lendo aqui. Em março? 3, Isso. né? Olha. Parabéns, Nossa, mulheres. gente. Que lindo, que perseverança. Parabéns. E Flavinha, Aí. que foi muito usada E para tantas criar esse pessoas, grupo, que né? foi ela que começou com esse grupo, né? Olha como o Senhor usa, assim, e vai trazendo as pessoas. Sabe o que eu tava pensando, Flá? Que, assim, a gente sempre... Tantas pessoas que passaram, né? O Rodrigo. A Maria, eu vi que ela entrou e Tantas saiu. pessoas. É. E sabe o que eu fiquei pensando? Sempre, assim, teve momentos que, às vezes, algumas pessoas não puderam mais participar. E aí, às vezes, chegava um momento que ia precisar de alguém para também poder compartilhar a palavra. Mas E o por Senhor quê? Porque sempre trazia alguém, né? E a obra de Deus não para, né? É incrível, Não né? Porque, para. tipo assim, tantas pessoas que passaram, tipo a Cris, né? A Edilane, né? E aí, assim, pessoas que eram, que nos ajudavam ali, né? A todos os dias a compartilhar a palavra. E aí, às vezes, quando uma saía, outra já entrava, né? Então, Era assim, foi Deus foi realmente, né? Colocando. É igual a igreja, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa, não posso mais fazer tal cargo, não posso mais fazer isso. Deus coloca outra pessoa, levanta outra pessoa, porque a obra é dele, não é nossa, né? A obra é dele. Então é muito importante a gente saber que isso aqui é a obra do Senhor, hein? Não é uma obra nossa. E que ele é que manda, né? Ele é que define. Glória a Deus. Pela vida de vocês, né? Cada um de vocês que estão aqui, nos ajudando aqui com esse grupo, compartilhar a palavra do Senhor e nos fortalecendo a cada dia, né? A nossa fé, caminhando aí em graça e sabedoria, né? Muito importante. Parabéns para todos nós, né? Deus nos abençoe e nos dê um dia de muita graça. Amém? Amém. Amém. Beijo. Grande beijo. Amanhã. Obrigada por hoje.